Bom dia. Em nome da comunidade São Lucas, saúdo a todas e a todos, vocês, crianças, jovens e pessoas adultas, comunidade local e visitantes. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Desde já agradecemos sua presença e, em especial, agradecemos ao elenco que preparou a encenação, bem como a participação do Coro São Lucas e do grupo de canto. Que as memórias de Catarina nos inspirem em nosso agir cristão neste ano do Jubileu da Reforma. Desejo a todos e a todos ainda um feliz Pentecostes. Obrigado. A comunidade evangélica de confissão luterana São Lucas, em Porto Alegre, apresenta Memórias de Catarina, uma encenação que reconta a história da Reforma à luz da vida e do protagonismo de Catarina von Bora. Catarina nasceu no dia 29 de janeiro de 1499, na Alemanha, num tempo de grandes transformações. A noção de mundo se ampliava com as navegações para continentes até então inexplorados. Surgia a imprensa. O modelo capitalista ia sendo implantado aos poucos, levando agricultores e agricultoras dos campos para as cidades. As guerras e os conflitos políticos disputavam espaço com as epidemias como principal causa de mortalidade. As pessoas viviam intensamente a religião. O perdão dos pecados era experimentado como um negócio, cujo poder majoritário estava nas mãos da Igreja. Em meio a esse contexto, o Dr. Martin Luther, ex-monge da Ordem dos Agostinianos, professor de Bíblia, resgatou das Sagradas Escrituras o princípio de que Deus perdoa as pessoas por sua infinita misericórdia e as aceita por graça e fé, sem qualquer mérito de sua parte. Tal anúncio desencadeou o movimento da Reforma, que envolveu ativamente muitos padres e muitas monjas, reis e rainhas, príncipes, acadêmicos, bem como homens e mulheres dentre o povo. Num tempo em que a sexualidade feminina estava ligada à compreensão do pecado original e o corpo das mulheres devia ser encoberto para não provocar a luxúria masculina, o convento mostrava-se como o lugar ideal para a salvação das mulheres. Escritos do Dr. Martin Luther sobre a salvação somente por graça e fé chegaram ao convento beneditino em Nymschen. Sua leitura levou Catarina von Bora e outras 11 freiras a fugirem na madrugada da Páscoa de 1523. Volte no tempo conosco e encante-se com a teologia e a coragem de pessoas que transformaram uma época e que nos convidam a viver uma igreja sempre em reforma. Estamos alegres, jubilai, felizes exultando, com fé e com fervor cantai, a Deus glorificando, porque por nós fez o
pronto. Os ovos já foram colhidos, os animais já estão no estábulo, as pessoas da casa já foram dormir. Ufa! Vou me sentar e descansar um pouco. Ui, que frio! Mas onde será que coloquei meu chale? Ah, com a idade tornei-me esquecida. Já sei, guardei-o no velho baú. Ontem à noite, às pressas, vou buscá-lo. Aqui está ele. Agora sim, me sinto bem melhor. Mas quanta coisa há aqui dentro! Mentes Kind! Até o meu velho traje de freira está aqui. Quanto tempo faz que eu usei? Algumas coisas daquela época eu me lembro muito bem. Outras nem tanto, já faz tanto tempo. Eu nasci em janeiro de 1499. Quando tinha 5 anos de idade, a minha mãe faleceu. E essa foi a minha primeira grande perda. Meu pai se casou de novo. E então levou-me até o convento beneditino em Brena, aqui mesmo na Alemanha. Lá eu fiquei algum tempo, cerca de 4 anos. Brena era o mais conceituado convento para meninas em nossa redondeza. Mas, como a minha família era uma família de nobres empobrecidos por questões financeiras, o pai me transferiu para o convento em Nimschen, que ficava perto da propriedade da nossa família. Diferente de Brena, onde se devia pagar uma mensalidade muito alta, em Nimschen se contribuía com o que se tinha. Então eu fiquei lá durante muitos anos. Além disso, lá em Nimschen havia ainda 2 parentas minhas do lado materno. A madre superiora era uma parenta distante. E encontrei-me lá com uma tia do lado da minha mãe, a tia Madalena, que nós passamos a chamar mais tarde de tia Mumilene, quando ela veio morar conosco aqui em Wittenberg e se tornou meu braço direito. Aos 16 anos, fui ordenada freira e passei a vestir o hábito. E como trabalhávamos lá no convento, no estábulo, na horta, no pomar, também cantávamos e orávamos muito. Lá no convento em Nimschen, aprendi a ler e a escrever, algo nada comum para as moças da época. E também tive iniciação em latim. Mas tinha uma regra que me incomodava. Nós devíamos permanecer em silêncio. Na capela, na sala de coro, no refeitório e até mesmo no dormitório. A minha língua às vezes coçava de vontade de conversar. De todos os acontecimentos daquela época, há um especialmente que está mais vivo em minha memória. Foram os acontecimentos da madrugada de Páscoa de 1523, quando eu tinha 24 anos de idade.
essa música. Também não são só 7 freiras, são 12 freiras. Volta, 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 volta. Tudo de novo. Amém. Senhor, aceita o nosso louvor. Amém. Então, Catarina, me conte, Dr. Martin deu algum retorno daquela carta que você escreveu para ele? Sim, sim. O monge agostiniano lá do convento de Grima, sabe? Ele deu a resposta da carta que nós enviamos ao Dr. Lutero. Então, Catarina, o que dizia a carta? Conte logo. Isso, conte logo para a gente. Calma, calma, eu já falo. O Dr. Lutero mostrou-se muito contente com o conteúdo da nossa carta. Ele disse que nós compreendemos bem. Todas as pessoas podem servir a Deus no seu dia a dia, através do seu trabalho, do seu serviço. Ou seja, não precisamos ficar trancadas no convento para agradar a Deus. Isso é
Fantástico, Catarina. Louvado seja Deus. Sim. E o que mais, Catarina? Conte. Muito, mas muito estudo. Ele percebeu de que Deus nos salva por causa da sua graça. Isso quer dizer que nada, absolutamente nada do que nós façamos vai ser suficiente para conquistar o perdão de Deus. Isso está escrito lá na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Incrível! Então, isso quer dizer que Deus não é um Deus juiz que fica soltando raios pelos olhos e quer nos ver no inferno? Bendito seja Deus! E o que mais? Tem mais, viu? Sabe aquele comerciante que traz peixes para nós? O doutor Lutero falou com um amigo dele e o sobrinho, esse comerciante, é amigo dele. E ele vai vir nos ajudar. O plano é o seguinte. Sério? Mas como que nós vamos sair daqui? Se nós formos pegas, é pena de morte na certa. Sim, eu sei disso, mas como eu falei, tem um plano. E o Leonardo Cope, que é o comerciante de peixes, ele vai vir domingo bem cedinho, domingo de Páscoa. E então... Certo, ótimo. Então vamos fazer o seguinte. Vamos avisar nossas companheiras e orar. Orar muito para que esse plano dê certo. Foi incrível tudo o que aconteceu. Quem diria que os escritos do Dr. Martin Luther chegariam até o convento Marienthal em München e causariam todo esse tumulto? Depois que nós entendemos que para sermos salvas não é necessário nenhuma espécie de sacrifício, nada, que Deus nos salva por graça e fé somente, então não vimos mais nenhuma razão para permanecermos reclusas. Muitos outros padres e monges pensaram da mesma forma e também saíram dos conventos. Bom, na madrugada de Páscoa de 1523, saímos do convento e chegamos até Torgau. Lá fomos muito bem acolhidas pelas pessoas daquela cidade, até mesmo com aplausos. 3 dentre nós permaneceram ali com as suas famílias. Mas, apesar de termos sido bem recebidas, as pessoas daquele principado temiam que ficássemos naquela cidade porque quem auxiliasse uma freira foragida corria risco até mesmo de pena de morte. Então, seguimos até Wittenberg.
chegando lá na terça-feira de tardezinha. Logo as pessoas cercaram a nossa carroça e diziam: são freiras! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 freiras! O que será feito delas? Como irão sobreviver? A pergunta era pertinente. Porque em nosso tempo é assim. Só há 2 possibilidades dignas de sobrevivência para uma mulher: o convento ou o casamento. Os próximos dias foram cheios de novidade. Algumas dentre nós foram recebidas por suas famílias. Para outras, o próprio doutor Martim Lutero, seus amigos e amigas, encontraram um bom marido. Anos mais tarde, algumas do nosso grupo se tornaram professoras em escolas para meninas. E eu, Catarina, fui acolhida na casa da família Reichenbach e depois na casa de Lucas e Bárbara Cranach. E aprendi muito com as 2 mulheres dessas famílias sobre a administração de uma casa, mas não de uma pequena casa. Uma grande casa, como era o costume entre nós, que envolvia toda a criação, pomar, horta. Tornei-me grande amiga de Bárbara. Grande amiga. Tanto que Bárbara esteve comigo nos principais momentos de minha vida. E então, eu me apaixonei por um jovem chamado Hieronymus Baumgärtner. Ele era apenas 1 ano mais novo do que eu. E ele foi a Nuremberg pedir autorização da sua família para o nosso casamento. E nunca mais voltou. Olha, o próprio Dr. Martin Luther escreveu uma carta dizendo, afinal, qual é a tua decisão? Não obteve resposta. Então, ele ofereceu-me por marido um pastor da cidade, que também era o reitor da universidade. Mas esse eu disse que não queria, e o passar dos anos mostrou que a minha decisão foi acertada, porque ele não tinha bom caráter. Mas mandei um recado ao Dr. Martin Luther, dizendo-lhe assim: caso o senhor queira casar-se comigo, eu não me oporei. E então, o Dr. Martin Luther já havia escrito a respeito do casamento como algo bom e agradável a Deus, e como um espaço privilegiado para homem e mulher servir a Deus no matrimônio, pela paternidade e maternidade. Mas ele tinha muito medo de casar-se e ser assassinado em seguida por conta do movimento da reforma e da perseguição que ele sofria. Mas alguma coisa aconteceu e nós nos casamos. Nos casamos numa terça-feira à noite, no dia 13 de junho de 1525. Martin tinha 42 anos de idade e eu 26. Em conformidade com a ordem divina, Martim Lutero e Catarina von Bora querem assumir o sagrado estado do matrimônio e desejam uma oração cristã da comunidade, para que o iniciem em nome de Deus e sejam bem-sucedidos. Se alguém for contra este casamento,
que se manifeste agora ou cale-se para sempre. Deus lhes dê sua bênção. Amém. Prezado Martin, prezada senhorita Catarina, vocês convidaram para este momento os Jonas, o pastor Justus Jonas e o juiz de paz Johannes Appel, o pastor Justus Jonas, o casal de amigos Lucas e Bárbara Cranach, com uma de suas filhas. Pois bem, no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 27, está escrito: Deus criou o ser humano para que houvesse um homenzinho e uma mulherzinha. E isto lhe agradou tanto, que ele próprio os chamou de boas criaturas. E Deus quer que estas boas criaturas sejam honradas e respeitadas como obra divina, e não permite que o homem despreze ou ridicularize a mulher ou a moça, nem tampouco a mulher ou o homem, mas cada qual honre a pessoa e o corpo do outro como boa obra de Deus. Ist das klar geworden? Seid ihr einverstanden? Ja. Depois de haver criado homem e mulher, ele os abençoou e disse: Crescei e multiplicai-vos. Conforme Gênesis, capítulo 1, versículo 28. Este versículo nos dá a certeza de que o homem e mulher devem se unir para se multiplicarem. Alles klar? Por isso pergunto, Martin, queres receber esta Catarina por cônjuge matrimonial? Então responda sim. Catarina, queres receber este Martin como cônjuge matrimonial? Então responda sim. O que Deus une, não o separem as pessoas. Muito obrigado pelo convite que vocês me fizeram. E eu quero que Deus abençoe bastante esse matrimônio. Mas, Martin, quando será a festa do casório? A festa será na semana que vem. Espero que todos possam comparecer. E não esqueçam, cada um traga a sua comida, viu? E a sobremesa. Então, brindemos ao casal uma vez. Bem, na noite do nosso casamento, o grupo de pessoas convidadas levou-nos até o quarto de casal, deitou-nos na cama e depois foi embora.
e voltou no dia seguinte para tomar café da manhã conosco, como é costume entre nós. A festa do casamento aconteceu 14 dias depois e Martin fez questão de que seu pai, sua mãe, Hans e Margaret estivessem presentes. Então, escreveu-lhes muitas cartas solicitando que se deslocassem até Wittenberg. Foi uma bela festa no Schwarzes Kloster, o antigo mosteiro que Martin recebeu de presente da Universidade de Wittenberg como moradia, visto que ele era professor lá. Nos anos seguintes, nossa casa encheu-se de vida. Tivemos 3 meninos e 3 meninas. E, além disso, acolhemos como filhos e filhas adotivos muitos sobrinhos e sobrinhas. Também crianças órfãs moraram conosco. Martin costumava ausentar-se bastante em viagens, em função do movimento da reforma e, às vezes, até mesmo por longos períodos. Mas nunca esquecia-se de escrever-nos cartas a mim e às crianças. E sempre que possível, trazia-lhes uma lembrança do lugar onde estivera. Quando percebia que não daria certo, escrevia-me pedindo que providenciasse algo para estender às crianças no momento da sua chegada. Nesse tempo, tivemos uma grande perda. Faleceu-nos a segunda filha, a Elizabeth, com apenas poucos meses de vida. Mas também tivemos muitas alegrias em família. Como me lembro com saudade dos natais, quando sentávamos em torno do pinheirinho e cantávamos músicas natalinas até o momento do culto. Vamos enfeitar o pinheirinho? Vamos? Sim, então vamos nos organizar, tá bem? Joãozinho, ajuda teu pai aí com a árvore de Natal. Vem, Margarete, Madalena. Vem, filhos, vamos? Vamos montar o pinheirinho. Pronto. Agora temos um lindo pinheirinho de Natal. Uau, é uma linda árvore. Vamos montar? Quem ajuda? Falta ali em cima, ó. Tá ficando uma árvore linda. Agora falta o último enfeite. Vamos sentar-se aqui ao lado do pinheirinho. Crianças, no primeiro Natal, Deus nos deu um presente de valor sem igual. Nesse Natal,
E eu também quero lhes oferecer um presente. Escutem com atenção. Que bonito, papai. Que bom que você gostou, Margarete. Estou vendo que não foi só a Margarete que gostou. Está bem. É hora de irmos nos prepararmos para o culto de Natal. E lembrem-se, Cristo quer ser teu irmão, assim como Deus quer ser teu pai. Agora vamos. Margarete e Madalena, podem ir na frente. Meninos, venham comigo. Esperem o seu pai. Vamos lá. A vida no antigo mosteiro, em Wittenberg, nos servia de moradia, sempre foi muito intensa. Bom, quando nós nos casamos, o antigo mosteiro carecia de uma grande reforma. Me dispus a tal. Comecei dando um jeito no colchão de palhas do meu marido. Estava podre. E então, havia muito a fazer. Assumi a administração sobre a horta, o pomar e a criação de animais. Criávamos gado, porcos, galinhas e até mesmo peixes. Nossa casa era muito grande, com muitos quartos, por ser um antigo mosteiro agostiniano. Então, como é costume entre nós que professores universitários abriguem estudantes em sua própria casa, tive uma ideia. Criei ali um pensionato para estudantes, que sempre foi muito bem frequentado, porque os estudantes queriam morar sob o mesmo teto que o doutor Martin Luther. Administrei também as propriedades no entorno da nossa casa, conseguimos sementes, fizemos plantações, precisávamos de dinheiro para manter todo este patrimônio. Inclusive, quando meu marido, no nosso casamento, quis devolver alguns guldens que ele havia recebido de presente, claro que não deixei. Com o que se mantém uma casa desse tamanho? Bom, por termos tantos estudantes, nossa cozinha sempre foi muito movimentada. Sentávamos em torno da mesa e tínhamos conversas teológicas, das quais eu também participava. E como eram profundas estas conversas, com o conhecimento e a perspicácia de meu marido. Também o conhecimento acerca do uso de ervas e de chás medicinais me foi muito útil nesse período. Lá no convento em München, aprendi a preparar pomadas, remédios, a fazer aplicações e pude cuidar dos estudantes, dos familiares, das tantas pessoas que passaram por nossa casa.
E até mesmo pessoas da nossa redondeza vinham pedir auxílio. Em nossa casa tínhamos sempre muito movimento. Silêncio? Nenhum, com tantas crianças correndo daqui para lá. Além disso, recebemos freiras foragidas como eu, muitas vezes. Acolhemos pessoas que nos visitaram em função do movimento da reforma. Martim me escrevia muito. Ora falava sobre assuntos políticos envolvendo o movimento, ora compartilhava comigo questões teológicas, ora me solicitava que tomasse alguma decisão ou encaminhamento, ou então me enviava mais um de seus escritos para que eu encaminhasse para publicação. Vamos lá. Preciso informar Catarina dos últimos acontecimentos. Só imagino sua aflição sem ter notícias nenhuma há tantos dias. 8 de setembro de 1530. Minha mais querida dona de casa, Catarina Luther de Wittenberg, irmãos. Graça e paz em Cristo. Minha querida Cat, este passageiro passou com muita pressa por aqui, que eu não consegui escrever muito, mas eu penso que em breve nós conseguiremos nos ver pessoalmente, pois este mensageiro nos trouxe cartas de Augsburg, falando que os tratados sobre nossos assuntos chegaram ao fim e que só espera ainda as conclusões e as decisões do imperador. Admira-me muito alguém te dizer que eu estaria doente, pois tu mesmo vê as pilhas de livros que eu estou escrevendo. Saúda a todos. Eu tenho um grande e bonito livro de açúcar para o nosso filho Hans Luther. Fique com Deus e orem. Martinus Luther. Poucos dias depois que Martin escreveu-me essa carta, enviou-me outra. A situação estava bem complicada lá pelos anos de 1530 com o movimento da reforma. 24 de setembro de 1530. Em mãos da senhora Catarina, doutora Luther de Wittenberg. Graça e paz em Cristo. Minha querida Cat, ontem eu escrevi para ti e junto com esta carta enviei uma para o meu gracioso senhor Conrad Cordatus, no qual tu podes ler como nosso pessoal está bem em Augsburg. Por isso, eu penso que se Deus assim o quer, nós queremos estar com vocês daqui a 14 dias em casa. Mas como eu percebo, o nosso caso não permanecerá sem condenação. Mas isso não importa. Eles querem que os monges e as freiras voltem para os conventos. Johannes Ritzel nos escreveu. Ele espera que não irão sair de Augsburg com paz em todas as ruas. Que Deus conceda isso. Mas novidades te ouvirás de Hornunger. Fiquem todos com Deus. Martinus Luther. Sabem, Martim sempre comentava comigo em suas cartas a respeito do seu estado de saúde. Nunca foi muito bom. Ele sofria de uma ferida numa perna e também de pedras nos rins. Agora,
Se eu não lhe respondia logo uma carta por conta dos meus muitos afazeres, então ele reclamava. Deixe-me ver. 2 de julho de 1540. Minha querida Cat, doutora luterana em mãos. Graça e paz. Eu escrevi para o pastor Pommer de que forma o idoso de Schwarzburg pede por um pastor para Greußen. Eu peço que tu, como uma mulher inteligente e doutora, juntamente com o mestre Jorge Maior e o mestre Ambrosio, ajudem a decidir qual dos 3 pastores que eu indiquei ao Pommer deverá ser indicado. Nenhum deles é mau pastor, mas sejam vocês inteligentes e façam o melhor. Eu recebi as cartas das crianças, mas de sua graça não recebi nada. Quem sabe, se Deus quiser, eu receberei uma resposta vindas de sua mão, pois desta quarta que eu lhe escrevo, em seguida sem uma resposta. Fiquem bem e alegres e orem. Amém. Sempre achei muito simpático e amoroso a forma como Martin iniciava as suas cartas. Numa ocasião, ele me disse: minha querida dona de casa Catarina Luder, doutora mercadora de porcos de Wittenberg, minha graciosa senhora em mãos e pés. E logo depois escreveu-me outra carta, iniciando-a assim: a santa mulher preocupada, senhora Catarina Luder, doutora, mulher de Zilsdorf, aquela cidade onde adquirimos uma propriedade da minha família. Minha graciosa, querida dona de casa. E muitas vezes ele encerrava suas cartas escrevendo: Martinus Luder, teu querido amorzinho. Por sentir-se liberto em Jesus Cristo, Martim serviu a Deus com muito fervor. Ele traduziu a Bíblia para a nossa língua, alemão, de modo que todas as pessoas pudessem ter acesso a ela. Ele começou a oficiar cultos em língua alemã e motivou que os outros pastores também o fizessem, não mais em latim. Assim todos podiam entender o que era dito e a palavra que era anunciada. Ele pressionou príncipes para que criassem escolas para meninos e meninas. Ele criticou a usura nos negócios e desaprovou veementemente a desonestidade e a injustiça com que patrões lidavam com empregados e empregadas. Ele escreveu muito. Ele falou muito para as pessoas a respeito do Deus que nos ama e que tem poder para vencer a morte e o pecado. Martin faleceu com 64 anos de idade na cidade de Eisleben, a mesma cidade onde ele nasceu, quando tentava resolver uma questão entre 2 irmãos. Ele foi trazido num cortejo lá de Eisleben até Wittenberg. E por onde passava o cortejo, os sinos das igrejas tocavam. Em Wittenberg, ele foi sepultado e a cerimônia foi oficiada pelos seus 2 amigos mais próximos, o Philipp Melanchthon e o Johannes Bugenhagen, que foi quem oficiou a nossa cerimônia de casamento. Mesmo que Martin tenha sido prevenido e escrito um testamento dizendo que eu haveria de ser a sua herdeira universal, isso não foi possível por conta das leis da época. Então, quando ele faleceu, tivemos que aceitar
tutores sobre mim e sobre cada um dos meus filhos e das minhas filhas. E isso realmente foi algo muito difícil. A solidão e o sofrimento pela perda do meu marido foram muito grandes. Nos primeiros dias após o seu falecimento, eu não conseguia comer, nem beber, nem dormir. Eu compreendi que eu havia perdido meu marido querido, mas que o mundo havia perdido um homem de grande valor. E então vieram as outras dificuldades. Primeiro, as guerras. Em 3 ocasiões, precisei deslocar-me de Wittenberg e procurar auxílio em outros locais. Nem sempre foi fácil. Algumas pessoas não quiseram ajudar-nos. Veio a epidemia. Boa parte das pessoas da nossa cidade faleceram por ocasião da peste. E claro, com tudo isso, as dificuldades financeiras aumentaram cada vez mais e cada vez mais, a ponto de sermos considerados uma família pobre. Com tudo isso, a minha saúde ficou demasiadamente debilitada. Catarina von Bora, a estrela da manhã de Wittenberg, como Martim Lutero carinhosamente a chamava, faleceu no dia 20 de dezembro de 1552, com 53 anos de idade. Ela foi sepultada na cidade de Torgau. Philipp Melanchthon, professor da Universidade de Wittenberg, pensador da Reforma e colaborador de Martim Lutero, proferiu a locução de sepultamento. Não somente Catarina von Bora, mas outras mulheres também atuaram decisivamente no movimento. Entre essas mulheres estão Argula von Grumbach e Catarina Schütz-Zell. A Reforma transformou o mundo de então. Ela foi um movimento que perpassou séculos até chegar no seu auge no ano de 1517. Este movimento envolveu muitas pessoas, homens e mulheres. Conhecer com maior profundidade os acontecimentos nos faz perceber a dimensão atual da Reforma. Ainda hoje, a redescoberta central de Martim Lutero, do Deus que ama e aceita por graça e fé, soa como palavra de liberdade. Catarina entendeu isso quando saiu do convento e foi servir a Deus no dia a dia, nas muitas tarefas que assumiu e por meio das reflexões de que tomou parte. Seu protagonismo como mulher e como cristã no movimento da Reforma continua a inspirar gerações.